complexo industrial militar dos Estados Unidos e na União Soviética. É esse o tema de hoje de John Kenneth Galbraith, neste 8º episódio da Era da Incerteza. Esse mestre da economia, da sociologia, da ciência política, vai nos mostrar a evolução do mundo depois da Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria da década de 50, o armamentismo, as crises que levaram à ameaça de confrontação e de conflito nuclear. Ele pergunta: o que podemos nós fazer para evitar o confronto? Problema algum em nosso tempo tem tanta importância quanto a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ela condiciona toda a nossa vida econômica e política. Ela pode acabar com toda a vida em questão de horas. Neste programa, eu analisarei friamente esta competição sem culpar ninguém. Os dois lados já gastaram tempo suficiente nisto. Minha ideia é que as pessoas, não importa a ideologia, querem viver. Qual é a natureza desta terrível corrida? Que crença a sustenta? Que ideias? Como estas ideias mudaram com o tempo? E qual é a sua saída? Em busca de uma resposta, nós viemos aqui ao amplo campus da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, situado nesta área maravilhosa, entre as grandes planícies e as montanhas rochosas. A Força Aérea é o principal guardião do lado americano na corrida. Seu campus é a ponte natural entre as ideias e a ação. Eu acho que a razão da corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética vem de uma destas duas ideias. A mais antiga destas ideias, que poderíamos chamar de crença oficial, expressa-se aqui na academia. Esta crença garante que a corrida resulta de um conflito inconciliável entre dois sistemas hostis. Lá o comunismo, aqui o capitalismo. Lá o autoritarismo, aqui a liberdade. Lá o ateísmo, aqui os valores espirituais. A capela da Academia da Força Aérea aqui em Colorado Springs é um símbolo desta crença. A controvérsia gerada por sua arquitetura indica a disputa que esta crença provocou. Nela não há reconciliação possível. Dois sistemas econômicos estão em guerra eterna. Os que acreditam numa acomodação não entendem a profundidade da diferença. São ingênuos e sujeitos a trapaças. Mas existe uma segunda ideia mais recente. As forças militares em cada país criaram uma relação simbiótica com os fabricantes de armas. Um vive às custas do outro. Os Estados Unidos estão, portanto, amarrando-se a uma relação simbiótica com a União Soviética e vice-versa. Nesta relação, cada país, graças às armas que inventa ou compra, cria no outro necessidades idênticas ou até maiores.
Ambos trabalham juntos para garantir que a competição se auto-perpetue. Não há moral nesta competição, é uma mera armadilha. A humanidade é a vítima. Existem várias maneiras de contar a história dos últimos 30 anos. Na minha visão, ela mostra uma acentuada tendência para o impasse, para a armadilha nuclear. Nestas questões, nós somos o produto de nossa educação. A minha começou no fim da Segunda Guerra aqui em Berlim. Por motivos diversos, em 1938, eu vim para Berlim para estudar a política agrícola de Hitler. I came here in 1938 to study Hitler's land and agricultural policy. A segunda vez que eu estive aqui foi quando as forças americanas avançavam no verão de 45. Muita gente fala de paisagem lunar, mas quando vimos a verdadeira face da Lua, descobrimos que ela era austera, pura e menos alarmante. Antes da guerra, isto era o Haus Vaterland, um famoso grupo de restaurantes e cabarés. Cada um deles oferecia música, comida e bebidas de diferentes partes do Reich. Em 45, Berlim parecia toda ela com isto. A destruição e o sofrimento que acompanharam a experiência e o horror da guerra já não existem mais. Só podem ser vistos nas ruínas. Mas o horror da guerra ainda persiste em Berlim. Sobrevive especialmente naquilo que foi um lugar de diversões e de dança. Este horror não é pequeno. Naquele verão eu estava no quartel-general de Frankfurt, onde estudava os efeitos dos bombardeios aéreos na Alemanha. Uma manhã, um de meus colegas, George Ball, mais tarde subsecretário de Estado, me chamou e disse que os três grandes iriam se reunir em Potsdam para decidir o futuro da Alemanha. Ele não era um homem modesto e achava que devíamos ir também. George disse que nossa omissão daria força a esta decisão errada. Voamos para Berlim, fomos para a sede da conferência e começamos nosso trabalho com um ótimo almoço no refeitório dos oficiais. Minha preocupação com indenizações, política econômica e reforma monetária aumentou. E em 46 eu me tornei um burocrata do Departamento de Estado com a missão de cuidar da situação econômica das áreas ocupadas. Um trabalho menos importante do que parece e assim voltei a Berlim. Em 46, dois grupos começaram a surgir. Um deles queria um acordo com os russos. Ele, ou melhor, nós, porque eu fazia parte do grupo, via pouca esperança no futuro do mundo, sem uma paz entre as duas potências. O que nos incentivava era o fato de vermos o apaixonado desejo dos russos pela paz. Alguns de nossos oficiais também sentiam a mesma coisa. Eles viveram a experiência da guerra e estavam exaustos. Mas havia um segundo grupo. Nós nos reuníamos todas as noites para debates nas grandes mansões dos antigos nazistas. As bombas acabaram com as casas dos pobres.
Agora os aliados tomavam as dos ricos. This second Este segundo grupo achava ridículas as nossas esperanças. some were, Alguns deles queriam apenas se mostrar duros. but some spoke Mas outros que conheciam Stalin tinham preocupações sérias sobre as intenções dele. Eastern Europe was A Europa Oriental estava perdida e certamente os soviéticos queriam um prêmio ainda maior à Europa Ocidental. Alguns eram conservadores que ouviram falar de Marx, da Revolução Mundial, uma revolução que podia ser vista do outro lado do lago em Berlim Oriental. too were the pathologic. Também havia os beligerantes patológicos que, como os pobres, estão sempre conosco. Alguns achavam a guerra uma coisa tão excitante quanto as corridas de Indianápolis. Present too. Também estava presente o interesse econômico. Obvious was economic interest. The war A guerra gerou empregos, started criou e expandiu fábricas, better military tension. melhor atenção militar do que a volta à depressão. Ninguém dizia abertamente que os lucros da guerra deviam ser mantidos com a criação de outra ameaça. O interesse econômico sempre se disfarça com o interesse nacional, com uma sólida respeitabilidade. Assim era e assim continua sendo. Alguns de nós temiam que esta visão respeitável acabasse vencendo. E foi o que ocorreu com a ajuda dos soviéticos. Em 48, as comunicações terrestres e aéreas com Berlim foram cortadas. O tempo mudou, no entanto, nossa visão desta crise. Poucos acham que os soviéticos queriam correr o risco de um conflito armado em 48. Eles procuravam escaramuças, não num confronto. Se um comboio tivesse tentado cruzar a fronteira, como muitos sugeriam, ele provavelmente passaria sem problemas. Mas nós tínhamos aviões, fator que mais tarde influiu muito em nossas decisões. Tínhamos aviões, devíamos mostrar o que eles podem fazer. É difícil criticar homens que queriam minimizar a qualquer preço o risco de um conflito armado. Eu não faço isto. Assim veio a ponte aérea. Na primavera de 49, 8.000 toneladas de cargas chegavam diariamente a Berlim. Era o suficiente para a sobrevivência. Berlin was not Mas Berlim não era o único ponto de atrito. a chain A of cadeia de acontecimentos daqueles anos estava admiravelmente montada para mostrar a inevitabilidade da guerra. world communism. A marcha do comunismo. Os cinejornais expressavam este sentimento. Czech takeover of O golpe tcheco de 48, o fim da Revolução Chinesa em 49 e a guerra na Coreia em 50. 1950. Informações de Praga dominada pelos vermelhos, fevereiro 21, o começo dos 4 dias fatais que acabaram com a liberdade na Tchecoslováquia. Deixando suas fábricas, os membros do PC tcheco marcham para a Praça Municipal. A situação é tensa. 12 ministros não comunistas renunciam em protesto contra a passagem da polícia ao controle do PC. Nestes filmes, recém-liberados pela censura tcheca, o primeiro-ministro comunista Klement acusa os ministros demissionários de serem agentes estrangeiros. Agents of foreign reaction. Again, in retrospect, Novamente, nossa visão destes fatos mudou com o tempo. each of Cada um destes fatos tinha sua lógica própria e não envolvia nenhum grande plano. Os primeiros avanços soviéticos na Europa Oriental, nos Balcãs, não enfrentaram resistência. Alguns foram até aprovados em discussões durante a guerra, como as de Churchill com Stalin. the Os Chinese chineses já não eram mais vistos como fantoches de Moscou e peças de uma grande estratégia do Kremlin. from the Kremlin,
Esta ideia parece absurda hoje, mas não o era na época. Outra grande derrota dos nacionalistas chineses. Tropas do governo abandonam áreas cercadas pelos comunistas como Xangai e Nanquim. Entre os que deixaram Nanquim está o generalíssimo Chiang Kai-shek, cujo destino é tão pálido quanto o de seu regime. Não há dúvidas de que, apesar de alguns historiadores revisionistas, a Coreia do Norte invadiu a do Sul. Mas não é certo que isto tenha feito parte de uma estratégia expansionista soviética. Foi provavelmente também uma iniciativa local, mas nada disso foi visto na época. Esta marcha dos acontecimentos foi avassaladora. Aqueles que não aceitavam a guerra inevitável não podem culpar facilmente os que acreditavam nisto. Então, em 49, os soviéticos explodiram a sua bomba atômica muito antes do esperado. Pensava-se que era um trabalho de espiões, mas um fator de tensão foi somado ao medo da destruição nuclear. Foi um momento perigoso na história. E existe aqui um fato sombrio. Até que ponto os conhecimentos sobre os quais baseamos nossas decisões foram revistos desde então? Os contestadores já não eram mais derrotados em discussões. Muitos foram eliminados. A busca dos mais duros se tornou uma indústria. E o modelo desta indústria era o senador Joe McCarthy. McCarthy foi, no entanto, uma aberração, logo destruída pelo álcool e pela sua inabilidade em separar os amigos dos inimigos. Seu lugar na história resulta da necessidade de muitos ocultarem suas esperanças passadas. A verdadeira voz daqueles tempos foi John Foster Dulles. Lei, religião, corporações, Wall Street eram os ingredientes clássicos do anticomunismo. Acima de tudo, foi Dulles quem articulou a ideologia que daria base à luta contra os soviéticos. Ideologia que tinha muito das origens de Dulles. Ele nasceu aqui em Watertown, no Lago Ontário. Seu pai era um pastor presbiteriano. O campo era próximo. Na infância, ele navegou nestas águas com seu irmão Alan Welsh Dulles, um sócio nas futuras batalhas da Guerra Fria. A causa de John Foster Dulles a favor da guerra inevitável evitou a economia, omitiu a defesa do capitalismo e a luta pela democracia. Poderíamos ter até ditadores do nosso lado. Era uma cruzada de valores morais. Pelo bom contra o mal, pela fé contra o ateísmo, a fé do bom americano fiel a Deus. Era uma crença que exigia tornar a nossa política estritamente moralista ou muito cínica. E este foi o problema dos anos seguintes. Dulles foi para Princeton, tentando ser pastor. Mas logo ele se convenceu de que ele podia servir a sua fé sendo advogado. Aos 38 anos, ele era sócio da Sullivan & Cromwell, talvez a mais famosa das grandes firmas de Wall Street. Wall Street não era exatamente um vilarejo, e nem os advogados pessoas cuja preocupação principal era o trabalho de Deus. Existiam clientes mais lucrativos. Em 29, Dulles era diretor da Shenandoah e Blue Ridge, uma firma de promoções que acabou falindo durante a grande quebra da Bolsa. Thomas Dewey, que lançou Dulles na política, era um ateu. Dewey chegou a dizer que Dulles, naqueles anos, tirou férias da religião, algo muito diferente da infância de John.
Quase tudo que se referia a John Foster Dulles era muito ambíguo. A maioria dos historiadores, amigos ou não, falam dele como uma inteligência brilhante. Harold Macmillan lembrava-o, no entanto, como um estadista que pensava tão devagar quanto a sua lenta oratória. Muita gente achava que Dulles era um paranoico nas questões onde os soviéticos estavam apenas preocupados. Outros acham, pelo contrário, que ele se dava bem com o Kremlin. Na crise de Suez, em 55, ele se aliou aos soviéticos contra os ingleses, franceses e israelenses. O que é certo é que Dulles tinha o que chamamos de instinto de comando. Isto é algo importante. Existe um tipo de pessoa que, independentemente dos objetivos certos ou errados, assume sempre a liderança. Douglas MacArthur era assim. De Gaulle também e, da mesma forma, Lenin. Existe um velho ditado escocês que diz: onde McGrimmon senta é a cabeceira da mesa. Este instinto é muito mais importante para o exercício do poder do que o brilho intelectual ou o charme pessoal ou a retórica. Depois da Segunda Guerra, Dulles reviveu seu interesse pela religião, tornando-se um membro ativo do Conselho Nacional das Igrejas. Ele esteve na Conferência de Versalhes como um jovem assistente. E agora estava preocupado também com diplomacia. Ele ajudou a negociar a paz com os japoneses em 53 e logo depois Eisenhower o nomeou secretário de Estado. Ele estava agora no poder. Logo estava dada a sanção moral para a Guerra Fria e inevitável. John Foster Dulles não foi uma figura popular entre os liberais de minha geração. Alguns concordavam com o famoso teólogo Reinhold Niebuhr, que certa vez disse que o universo moral de Dulles fazia tudo claro e simples demais. A obsessão com a virtude é o resultado inevitável dos julgamentos morais simplistas. Lembrando destas atitudes, acho que é melhor deixar o Sr. Dulles falar por si próprio. É o que ele fez na igreja de seu pai em outubro de 1953. Coisas terríveis estão acontecendo em algumas partes do mundo. Elas decorrem do fato de que as práticas políticas e sociais se afastaram do conteúdo espiritual. Este afastamento é quase total no mundo comunista soviético. Lá, os dirigentes são materialistas que negam a lei moral, negam que os homens sejam seres espirituais. Negam também que existam verdades eternas. Para que uma nação seja dinâmica, ela tem que se basear em princípios cristãos. A Guerra Fria era mais do que uma cruzada moral e religiosa. Enquanto permanecesse fria, evitando a força bruta, ela parecia uma cruzada cristã. Havia inclusive a sugestão de que ela foi abençoada por Jesus. Mas havia uma consequência muito mais importante.
A causa moral dos cristãos ao leste da Cortina de Ferro não poderia ser menos importante do que a de seus correligionários no Ocidente. Eles deviam ser salvos da mesma forma que os do Ocidente deviam se defender. A luta de Dulles pela guerra tornou-se também uma luta de libertação pela derrubada da Cortina de Ferro. Vocês verão o problema básico sobre o qual eu chamo a atenção. Se a imoralidade era a base da política soviética, a moralidade devia ser o nosso teste. Deveríamos viver os nossos princípios. Mas isto nós não podíamos fazer, talvez país algum pudesse fazê-lo. A política de Dulles tinha assim dentro dela o germe da sua própria derrota. Mas isto só veio no futuro. Naquele momento, depois da Tchecoslováquia, da China e da Coreia. Embora Eisenhower tivesse acabado com a guerra, o moralismo estava intacto. O mundo caminhava para outra difícil passagem ainda não terminada. Eu fui co-presidente junto com Dean Acheson nos anos 50 de um pequeno grupo intelectual do Partido Democrata. Era o Conselho Assessor Democrata. Acheson era o presidente para a política externa e eu para a política interna. Em nossas reuniões, Acheson atacava Dulles com lucidez e brilho e até com uma certa criatividade, acusando de ser fraco diante dos soviéticos. O esboço de nossa política externa consistia basicamente em atenuar, às vezes apenas um pouco, as virtuais declarações de guerra feitas por Acheson. Assim era a natureza da oposição política naquele tempo. Num nível mais prático, o Pentágono criou sistemas de armamentos que muitas vezes se duplicavam, outras vezes eram similares e que eram aprovados rotineiramente. A palavra Pentágono se tornou um sinônimo de burocracia militar e poder, com uma enorme indústria que atendia às suas necessidades. Vemos agora o começo da ascensão da armadilha competitiva. Um dos grandes projetos militares de todos os tempos, o Polaris, conta a história. Nos anos 50, a Marinha enfrentava a decadência dos bombardeiros tripulados. Os navios de superfície eram vulneráveis aos mísseis. Era possível justificar os bombardeiros, mas eles não eram mais uma arma decisiva. A solução era o Polaris. O Polaris nasceu aqui em Woods Hole, no Cabo Cod, em 56. As pessoas se reúnem inocentemente aqui no verão. O nome em código do projeto era Nobska. Cientistas ilustres como Edward Teller, Columbus Esalen, do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, se reuniram aqui. Esalen trouxe os seus conhecimentos das profundezas do oceano. Robert Oppenheimer não foi chamado porque questionou a validade da bomba atômica, ficando privado do visto da segurança. Também estava presente um grupo do MIT e do establishment acadêmico e da indústria bélica, a IBM e o Estado-Maior. A simbiose das Forças Armadas, indústrias, cientistas e engenheiros. O problema a resolver aqui em Whitney House era a maneira de disparar o míssil de um submarino debaixo d'água.
E eles tiveram sucesso. Acredita-se hoje que o Polaris era a resposta a uma arma soviética que ainda não havia sido criada. Ele criou então a resposta que ele pretendia evitar. Isto é um detalhe trivial num grande jogo. Neste jogo, nós fazemos aquilo que encoraja uma reação soviética e eles fazem aquilo que acelera a nossa resposta. Já houve falhas na espionagem sobre os soviéticos, mas a iniciativa dos dois lados não espera informações acuradas sobre o que o outro está fazendo. Uma boa espionagem apenas estimula reações. O nosso serviço de inteligência está agora sob a direção de Alan Dulles. Ele não é lembrado por sua capacidade de evitar erros. Nós não sabemos, ou melhor, eu não sei, que conjugação de interesses produz as reações soviéticas. Sabemos que a burocracia é parecida em todo o mundo. É justo dizer que desde os dias de Stalin, talvez até antes, as organizações soviéticas que fabricam armas veem o seu prestígio burocrático basear-se nas armas que fornecem para o exército soviético. E as Forças Armadas da União Soviética sentem que o seu prestígio e poder vem das armas que usam. Eu sempre achei que a tendência convergente das grandes burocracias, no leste como no oeste, também opera aqui. Os anos 50 avançavam. O mesmo acontecia com a corrida armamentista. Um lado ajudava o outro sem muitas perguntas. Uma das primeiras perguntas foi feita por uma fonte surpreendente, Nikita Khrushchev. Ele foi logo apoiado por outra voz importante, Dwight Eisenhower. A preocupação de Khrushchev era muito plausível. Os burocratas como Malenkov, Molotov e Zhukov substituíram Stalin. Bulgarin, Khrushchev. Khrushchev era apenas um seguidor de seu mestre. Os burocratas não mudam as coisas. Mas Khrushchev viajou pelos Estados Unidos, falou dos perigos da era nuclear. Os adeptos da guerra inevitável não foram justificados. Sujeito esperto este Khrushchev, ou apenas um camponês sabido. Ele prometeu enterrar o capitalismo e isto, é claro, significava a bomba. E não poderia haver reconciliação com um homem que tirou os sapatos na ONU e os acenou para o público. A palavra ainda continuava com a Guerra Fria. Os anos 50 foram substituídos pela década de 60. As ideias sobre a guerra estavam mudando no Ocidente e também na União Soviética. Em 1959, Khrushchev se encontrou com Eisenhower em Camp David. Privadamente, se as memórias de Khrushchev forem levadas a sério, e nem os soviéticos e nem a CIA poderiam ter alguém com tanta imaginação, os dois chefes de Estado trocaram ideias sobre como cada um deles estava sujeito a pressões dos militares por novas armas. Todas elas em resposta a advertências de generais sobre o que o outro lado estava fazendo. Os dois chefes de Estado resistiram e depois desistiram. Khrushchev continuou a falar de paz. Como resultado de conversações úteis com o presidente Eisenhower, chegamos à conclusão de que todas as nossas divergências devem ser negociadas. Ao deixar o cargo, Dwight Eisenhower fez uma poderosa advertência no discurso mais importante da sua carreira. Devemos nos precaver contra o poder intencional ou não procurado pelo complexo industrial militar. Existe hoje e continuará existindo o perigo potencial de um poder mal distribuído. Nós não deveremos nunca permitir que o peso desta combinação ameace nossa liberdade e nosso processo democrático. Não devemos aceitar nada como definitivo,
Apenas um povo alerta e consciente pode combinar o imenso poder industrial e militar com a defesa pacífica de nossos objetivos. Assim, a segurança e a liberdade devem crescer juntas. O que teria nos despertado para os perigos desta rivalidade fatal? A rivalidade estimulada por forças dentro de cada país. Em momentos críticos, cada um deve poder fazer a sua própria escolha. A minha é Khrushchev, Cuba, a guerra do Vietnã, a crescente divisão no mundo comunista e a crescente resistência da mente humana em aceitar a guerra como inevitável. Todos os que exercem o poder verificam que esta última resistência é um desagradável obstáculo. E para investigar as forças pela mudança, devemos voltar ao começo dos anos 60. Cuba é o tipo de país pequeno que a história esqueceria. Agora ele se tornou muito importante. Primeiro, em 1960, a Baía dos Porcos. Desde o tempo das trombetas de Josué em Jericó, nunca houve uma operação militar com tão pouca chance de sucesso. A Baía dos Porcos foi justificada primeiro com desmentidos de envolvimento americano, coisa que o povo americano deveria ser levado a crer. Era a negação completa do comportamento moral defendido por Dulles na guerra contra o comunismo. Em 1962, Cuba de novo. A crise dos mísseis. Durante poucos e terríveis dias, olhamos direto para dentro do poço. Centenas e até milhares de pessoas passaram em consequência desta crise a procurar uma alternativa para o conflito. Houve muitos discursos sobre a inevitabilidade da guerra. Os generais foram muito eloquentes, mas depois estes discursos escassearam. Em 1964, Khrushchev desapareceu de cena, tornou-se um fantasma. Foi o fracasso agrícola e não a sua política externa que o derrotou. Eu acho que ele merece mais do que está recebendo de seus conterrâneos. O poder burocrático foi fortalecido. Mas, na época, surgiram novas negações à doutrina Dulles. Novas provas de que o conflito com os russos não era uma cruzada moral. E isto se relacionava também com um país que a história deveria ter esquecido, o Vietnã. O Vietnã, seu governo, era um exemplo muito pobre de moralidade. O resultado foi algo novo na história moderna. A guerra normalmente acaba com a polêmica. Esta guerra encorajou-a, especialmente entre os jovens idealistas que eram obrigados a lutar. A contestação chegou ao clímax em 68 na Convenção Democrata em Chicago. Eu acho que aquele não era um tempo para neutralidade.
Aqueles 10 dias em Chicago foram os mais interessantes de minha vida. Não tínhamos a esperança de indicar um candidato, mas nós podíamos resistir a qualquer compromisso que pudesse desculpar ou endossar a guerra. As forças pacifistas deixaram Chicago como um grupo grande demais para ser ignorado. Nosso grupo tornou o clamor pela paz muito mais forte e confiante do que a campanha pela guerra. E a guerra foi diminuindo até acabar. A velha crença de Dulles sofreu ainda um novo golpe. China e a União Soviética divergiram e agora estavam em aberta oposição. Não havia mais o mito do comunismo monolítico. Richard Nixon, é preciso reconhecer, viu a oportunidade. Foi a Pequim, foi a Moscou e foi bem recebido nas duas capitais. A fé desaparecera. Será que a terrível competição chegara ao fim? Era otimismo demais. Embora o moralismo já não mais existisse, a armadilha competitiva graças à qual cada poder contribui à expansão militar do outro ainda perdurava. Uma simbiose nua. E isto ainda existe entre nós. É algo sólido e tangível. Para presenciá-la é só ir a Tucson, no Arizona, e daí para os arredores da cidade, a base aérea de Davis Mountain. E é isto aqui. As Forças Armadas querem existir. E para existirem têm que ter armamentos. As fábricas de armamentos querem existir, fazer dinheiro. E para isso elas fabricam armas e os soviéticos justificativas. Nós justificamos o mesmo processo na União Soviética. Já não se acredita mais que o conflito entre as duas potências seja necessário ou inevitável. Pessoa alguma crê que qualquer um dos sistemas sobreviva ao conflito. Fomos limitados a crer que a competição evita o conflito. Eis aqui um dos resultados da competição, a maior área utilizada para a Força Aérea em todo o mundo. Todos hoje devem se lembrar dos B-52, o último dos bombardeiros clássicos. A posição ética da corrida armamentista deve ser cuidadosamente compreendida. Do nosso lado, nos últimos anos, tem havido uma flagrante corrupção. Em 75, a indústria Lockheed foi denunciada por ter distribuído 25 milhões de dólares para promover compras de seus produtos. A indignação foi muito forte na Itália, no Japão, na Holanda, na Alemanha. O efeito sobre os governos amigos e sobre os políticos poderia facilmente ter levado um paranoico anticomunista a imaginar que a empresa tinha sido encampada durante seus dias de crise financeira pelo braço astuto do serviço secreto soviético. Era preciso garantir que as ordens fossem cumpridas e garantir uma linha de montagem contínua e sem paralisações. E não foi só a Lockheed. Existem também outros casos mais sofisticados, onde dinheiro algum troca de mãos. Isso seria considerado por demais cru, obsceno até. Neste nosso mundo, a corrupção é quase sempre algo civilizado que não viola lei alguma. A competição geralmente une os esforços de homens honestos, homens presos na armadilha por interesses burocráticos, pela economia, pelas pressões que visam a manter a produção ativa. Circunstâncias internacionais mais amplas. A corrida continua, como estes helicópteros. Aliás, eles não são obsoletos. Eles foram fabricados, segundo dizem, muito além das necessidades do Vietnã.
Existe mesmo nos altos círculos militares um consenso de que a competição armamentista sem disfarces não pode continuar. Resta a difícil questão do que irá substituí-la. Quais as outras despesas permitidas? Quais os empregos que elas criarão? John Maynard Keynes, durante a Grande Depressão, propôs certa ocasião que o governo britânico colocasse pacotes de notas de libras esterlinas em antigas minas de carvão e fechassem suas entradas. Muitos empregos seriam então criados para os interessados em desenterrar as notas, e isso geraria uma grande demanda quando este dinheiro fosse usado. Tal ideia jamais foi adotada, mas ao invés disso, no mundo pós-Keynes, as despesas com armamentos, o ciclo de projetos, da fabricação e da substituição tem servido como alternativa para o mesmo propósito. Devo chamar isso de keynesianismo militar. Os gastos militares são mais facilmente aumentados do que os gastos civis e os do bem-estar do povo. Como aquelas formações de helicópteros, seus limites são o infinito. Entretanto, eu não penso que os gastos militares sejam insubstituíveis como apoio à moderna economia. As necessidades civis de uma sociedade urbanizada são também infinitamente dilatáveis, como veremos mais tarde nesta série. Der Deutschen Demokratischen Republik Na União Soviética também existe um lugar como Davis Mountain. Não é um lugar de fácil acesso e fácil de ser fotografado. Como sempre vemos mais claramente o comportamento e as aberrações numa sociedade aberta. Mas da mesma maneira como a competição possui dois lados, assim também o seu custo. E como no Oeste não se trata de princípios limitados. Este é o desfile de 1º de maio em Berlim Oriental. Como ocorre na União Soviética, também aqui a corrida armamentista usa energias e recursos tirados da premente necessidade dos civis. Uma necessidade ainda muito mais urgente do que a nossa. Mas o principal problema não é o custo, sim a ameaça. A ameaça de uma destruição maciça recíproca. Tal ameaça encontra-se centralizada aqui na montanha Cheyenne, no Colorado. O Comando Aéreo Americano de Defesa. NORAD é o posto de comando para a guerra nuclear. Construído a 1 milha de profundidade no coração das montanhas rochosas. É um longo caminho. As portas são de aço com mais de 60 centímetros de espessura. E espera-se também a prova de bombas. Para tornar a fortaleza ainda mais resistente às bombas nucleares, cada unidade subterrânea do estabelecimento é isolada das demais. As molas amortecem o choque, tornam tudo funcional. Existem reservatórios subterrâneos de água. Em caso de ataque, o NORAD é autossuficiente por 30 dias. Este é o compartimento de controle central. Aqui a notícia de um ataque iminente, se tudo funcionar direito, será dada em primeiro lugar. A decisão como resposta é naturalmente da competência de autoridades superiores, caso possam ser contactadas.
Um breve epílogo da Guerra Fria. Hoje, os alvos soviéticos e chineses são observados pelo NORAD. Isso é um lembrete de que a era do inimigo único já não existe mais. Faz-nos lembrar também que o fim da competição com os soviéticos constitui também um passo rumo à proibição das armas nucleares. A menos que isso seja feito, a vigília aqui em NORAD tornar-se-á um dia por demais complexa. Não haverá mais tempo para as crianças. Não haverá crianças. A história da corrida armamentista é a história da mais formidável combinação de ideias e interesses, de nacionalismo, patriotismo, fé religiosa, sistemas econômicos rivais, interesses industriais e burocráticos. Todos estes fatores estão na origem da Guerra Fria. Todos eles alcançam sua expressão máxima aqui no Pentágono. Este é o Salão Dourado, onde os chefes de Estado-Maior se reúnem para tomar decisões finais e dar as suas ordens. Certa vez, em 1962, entrei neste recinto após um incidente entre chineses e indianos no Himalaia. Eu deveria falar sobre questões políticas e militares daquela guerra distante aos vários comandantes. Não sei se eles ficaram impressionados, mas eu fiquei. O que podemos concluir destas forças conflitantes que convergem para esta sala? Qual é a verdade atual sobre esta competição? Quem é responsável por ela hoje? E quem pode acabar com tudo isto? Nós não acreditamos mais, eu não acho que as pessoas acreditam como Dulles, que se trata de uma questão moral. Isto foi no passado, eu não tenho dúvidas, é um imperativo econômico. Nos anos posteriores à Segunda Guerra, os Estados Unidos apoiavam uma espécie de keynesianismo militar. Mais recentemente, a Alemanha e o Japão mostraram que o capitalismo moderno pode funcionar e bem sem o apoio militar. Estes dois países usaram seus recursos para equipamentos civis muito mais eficientes e inovadores. Nós usamos os nossos recursos para as armas, e aí está a vantagem deles no mundo competitivo dos negócios. A competição entre nós e os soviéticos é cada vez mais estreita e cada vez mais simples. É burocrática e tecnológica. Os dois países possuem grandes organizações militares e civis que se sustentam mutuamente. E o que dizer da responsabilidade de parar esta competição? Não iremos perder muito tempo procurando bodes expiatórios ou vilões, seja entre os militares ou nas indústrias de apoio. Devemos compreender suas funções, pontos de vista e interesses burocráticos e econômicos. Devemos ver os perigos a que nos sujeitam e aos que eles próprios se submetem. Mas para parar a corrida, devemos seguir a liderança civil. A responsabilidade deverá estar de forma direta e inequívoca justamente aí. Trata-se de uma tarefa política. E neste jogo, os líderes políticos civis são os únicos anti-heróis. Os Estados Unidos podem terminar com esta competição com seus próprios meios, mas não podemos usar o fato de que estamos competindo com os soviéticos como uma desculpa para continuarmos nesta corrida, coisa que fizemos muito no passado. Sabemos que os russos, mais do que nós, têm experiência das devastações causadas pela guerra.
Eles viram exércitos inimigos invadirem suas terras. E qualquer um que conheça os russos conhece o medo deles de uma nova guerra. Os líderes soviéticos, tanto quanto os nossos, sabem as consequências de uma guerra nuclear. É este básico interesse comum que devemos cultivar agora. Esta deve ser a nova simbiose. A pressão deve ser sempre para que os políticos civis liderem. Não vacilamos em dizer que deve haver uma vida melhor do que a soviética. Isso deve ser a base de nossa iniciativa, porque nós temos mais a perder. O presidente Kennedy uma vez baixou uma regra que nós ouvimos anunciar. Uma regra para ele próprio, e que eu creio deveria ser aplicada a qualquer cidadão politicamente consciente. Eu jamais quero deixar passar um só dia, disse ele, sem pensar na guerra nuclear e no que pode ser feito para reduzir o seu risco.